ouvir a voz do Salvador. Jonas, capítulo 3, diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Desponte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Eu quero fazer uma recapitulação. No capítulo 1, nós vimos Deus chamando Jonas para levar essa mensagem aos ninivitas, uma mensagem de juízo, uma mensagem de uma pregação dura. E o Jonas resolveu então fugir, e ele foge para um lugar que ele ia ter que caminhar quase 4 vezes mais de distância para onde ele estava querendo fugir. E nós vemos no capítulo 1 que Deus ele tem domínio sobre o mar, sobre o vento, ele cria uma tempestade, ele quebranta o coração dos marinheiros, do chefe do barco, mas do seu filho, do seu escolhido, do seu profeta, ele fica aguardando uma resposta voluntária, uma resposta de quem já conhece quem é Deus, e que já tem condições de responder naturalmente ao chamado de Deus. No capítulo 1 e no capítulo 2, em sequência, nós vimos que a consequência dessa fuga de Jonas é que ele foi se afundando e se afundando cada vez mais, ao passo dele dizer: quando eu estava no profundo do abismo, quando eu já estava para morrer lá no fundo do abismo, eu elevei minha voz em oração do ventre do peixe, e o Senhor ouviu a minha oração e respondeu o meu clamor. E aí o peixe o cospe na areia, e não se sabe quanto tempo levou desse retorno dele do ventre do peixe até esse segundo chamado. Mas o fato é que há um segundo chamado, e aí começa então o capítulo de número 3. E a coisa que eu gostaria de começar trazendo como ensinamento para as nossas vidas é que para os seus filhos, para os seus escolhidos, a graça, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, ela está sempre estendida. Sempre tem uma segunda oportunidade de Deus para os seus escolhidos. Jonas conhecia o Senhor. Ele era filho de profeta, filho do profeta Amitai, conhecia, cresceu numa escola de profeta, vendo as profecias, sabia o que Deus tinha para fazer, entendia a mensagem de Deus, e mesmo assim ele resolveu fugir. A graça de Deus foi lá e o chamou de novo. Todas as vezes que nós fugimos de Deus, nós sofremos consequências negativas por causa desse ato. O caso de Jonas é que ele foi lançado no mar, engolido por um peixe, e ficou no ventre daquele peixe 3 dias. Não se sabe, o livro não diz as doenças que ele teve por consequência disso, as consequências naturais que ele passou por conta disso, não está aqui registrado. Mas o que eu gostaria que você observasse é a misericórdia de Deus para com seu servo. Talvez se fosse eu, se fosse você, desistiria.
Eu dei um dom para esse cara, eu dei habilidade para ele, eu dei a oportunidade dele crescer vendo outros profetas, inclusive o pai dele, e ele resolve fugir de Deus, que o salmista já tinha dito que é impossível fugir de Deus. O salmista já tinha dito que ainda no ventre da mãe dele, Deus já o conhecia e viu quando ele ainda era uma substância que não tinha forma exata ainda, mas Deus já conhecia. E o salmista vai dizer que todos os dias dele estão contados. Jonas sabia de tudo isso, mas resolveu tentar fugir de Deus. Quantas vezes nós tentamos fugir de Deus e as consequências vêm duramente sobre a nossa vida? Se você tentou fugir de Deus e não se sentiu constrangido, não sentiu pressão do Espírito Santo trabalhando no teu coração, irmão, eu queria pedir para você rever o seu relacionamento com o Senhor. Porque quem tem um relacionamento com Deus, todas as vezes que se aparta do caminho, da proposta, da mensagem do reino de Deus, sofre as consequências diretas do pecado e sofre a consequência do Espírito Santo ficar falando à nossa mente, ao nosso coração, ficar trazendo os valores do reino de Deus para a nossa vida. Não é uma proposta saudável para o crente fugir dos propósitos de Deus, nem é uma proposta razoável. Jonas sabia disso, mas ele resolveu fugir, e mesmo resolvendo fugir, mesmo com as consequências que ele estava vivendo, a misericórdia de Deus estava sobre a vida dele. Por isso que o capítulo 3 começa dizendo: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. É uma segunda oportunidade, é um segundo chamado que Deus está fazendo para o seu filho, para o seu profeta. Tem 10 anos, no mês de julho de 2006, nós estávamos aqui na frente, um grupo aqui na frente da igreja, se preparando para entrar no ônibus para ir para uma viagem missionária do King's Kids. E o Vitor, que na época era namorado da Andy, falou que iria para a viagem, mas de última hora ele desistiu, e ele nem apareceu aqui. E aí eu perguntei para a Andy, falei: e aí, teu namorado não vai não? Ela falou assim: eu já desisti dele, porque ele é assim mesmo, ele fala que vai e na última hora diz que não vai, tá? Aí eu olhei para ela e falei assim: ainda bem que Deus não desiste de você tão fácil, né? Sabe, nós desistimos muito fácil das outras pessoas. Desistimos de andar uma segunda milha, desistimos de dar a outra face, ou de mostrar a outra face, como já foi dito. Desistimos de ser ministério da reconciliação para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Porque às vezes a pessoa parece que não demonstra interesse nenhum. Parece que a gente investe e nunca vê retorno, nunca vê a pessoa ser quebrantada, nunca vê a pessoa ser transformada. Nós precisamos aprender com Deus. Veja a atitude de Deus para com Jonas. Veja a proposta de Deus para com Jonas. Olha, Jonas, eu te chamei uma vez. Se você não quis, agora eu vou chamar outro. Não, o propósito de Deus continuou firme, perfeito e com convicção. É você que eu quero usar para a transformação daquelas pessoas. Então veio a palavra do Senhor a Jonas segunda vez. Deus, quando Ele quer restaurar a sua vida, seu ministério, quando Ele quer restaurar a sua vida espiritual, Ele traz uma segunda proposta, Ele faz um segundo convite, Ele anda uma segunda milha, Ele demonstra a misericórdia, a graça se renova dia após dia, a Escritura diz, sobre as nossas vidas. Nós precisamos aprender isso para com as pessoas que estão ao nosso redor. Agir como Deus age conosco para com as pessoas que estão ao nosso redor, especialmente porque nós somos filhos de Deus e fomos alcançados por essa graça e por essa misericórdia, especialmente porque ela se renova sobre as nossas vidas. Então nós precisamos ser um instrumento que ecoa, que dá um novo reflexo
dessa graça e dessa misericórdia para com as pessoas que estão ao nosso redor. Mais do que olhar Jonas, mais do que olhar a rebeldia de Jonas, é importante olhar a misericórdia de Deus para um segundo chamado. E lembrar que Deus não desiste de nós. Mas nós somos pecadores. Como eu disse no início, nós somos pecadores, todos nós pecamos. E por pecar, cada vez que pecamos, nós vamos nos distanciando dos princípios bíblicos, dos valores do reino de Deus, e vamos nos separando do propósito divino. E às vezes a gente nem percebe estar muito distante do que Deus tem proposto para a nossa vida. E aí a gente não consegue andar uma segunda milha, porque somos pecadores. Mas cada vez que nós conseguimos ouvir a direção do Espírito Santo pela palavra de Deus, cada vez que nós conseguimos entender os princípios divinos, nós estamos nos preparando para ser cada vez mais misericordioso, mais gracioso, mais bondoso para com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós vamos ser justos como Deus é justo. Mas no lugar de lançar a outra pessoa na cruz, nós vamos olhar para Cristo que foi para a cruz e que pagou o preço por aquela vida. E aí nós vamos ter mais condições de pagar o preço por ela. Jonas era filho de Deus. Jonas era escolhido de Deus, era profeta de Deus. E por isso a misericórdia de Deus sempre estaria estendida sobre a vida dele. Se você é filho de Deus, já entendeu, né? Se você é do Senhor, escolhido do Senhor, a misericórdia de Deus sempre estará estendida para a sua vida. Isso não significa que você tem o direito de fugir dos planos de Deus. Isso não significa que você pode dar uma desviada em relação aos propósitos de Deus para a sua vida, porque Deus vai te pegar e talvez você sofra a consequência de ficar, não literalmente, mas enclausurado numa situação da consequência do pecado, como Jonas ficou no ventre daquele peixe. Se você olhar bem o texto que nós lemos, você vai perceber que Jonas então se levantou e foi. No capítulo 2, lá na oração dele, ele diz: não, o que eu paguei eu vou cumprir. Eu não quero ir pregar para os ninivitas, eu não estou nem um pouco interessado em pregar para os ninivitas, mas já que o Senhor quer, já que o Senhor tem esse propósito, o que eu fiz um pacto, uma aliança, um propósito de ser profeta do Senhor. Então o que eu votei, eu vou cumprir, eu vou lá e vou ser então voz do Senhor para aqueles ninivitas. E o Jonas, ele vai pregar para os ninivitas, mas ele não vai pregar com o coração de Deus. Ele não vai pregar expressando essa graça, essa misericórdia, essa possibilidade de perdão de Deus. Ele só vai manifestar o juízo. Ele só vai para manifestar o chicote de Deus. E ele não tem uma lágrima no rosto, ele não tem uma ponta de carinho em relação àquelas vidas, são vidas. E ele chega para pregar, e a cidade demorava 3 dias para ser percorrida. Ele prega uma mensagem dura, e em apenas um dia, a cidade toda se converte. É como se ele tivesse que pregar durante 3 dias e percorrer todos os bairros daquela cidade, mas ele vai só no bairro Nova Porto Velho, e por pregar no bairro Nova Porto Velho, toda a cidade se converteu. Ele pregou apenas um dia em Nínive, e a mensagem chegou ao rei, chegou aos grandes, e se espalhou rapidamente sobre a cidade, e foi proclamado um jejum e uma conversão, uma mudança de atitude. Mas a mensagem dele era uma mensagem sem misericórdia, sem graça, porque ele não queria que Deus tivesse misericórdia daquele povo. Era um povo inimigo do povo de Deus, era um povo inimigo dos judeus, era um povo que ele sabia, já tinha uma profecia de Oséias, que aquele povo seria usado para tirar o povo de Israel e levá-los cativos para aquela região. Ele já sabia que Deus iria fazer isso, que Deus iria usar aquele povo para castigar o povo de Israel, quando o povo de Israel estivesse em pecado e se desviando da proposta de Deus. Então ele não queria pregar. Mas como ele fez um voto, ele foi lá e pregou. Mas ele pregou de qualquer jeito. Só que ele pregou a palavra de Deus. Ele pregou o que Deus estava falando.
E aqui tem uma outra lição muito importante para a nossa vida. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, quando ela está sendo pregada, como palavra de Deus. Independente de se é o pastor Aloysio, se é o pastor Cristiano, se é o presbítero fulano, se é o Caio, que é um garoto que vem aqui pregar, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Isso é que é importante para as nossas vidas. E a palavra de Deus sendo pregada como verdade, ela modifica o nosso coração, ela não volta vazia. Essa lição precisa estar impregnada dentro do nosso coração. Jonas chegou lá e pregou, e a palavra dele era, finalzinho do versículo 4, capítulo 3, versículo 4: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele diz, pessoal, vocês vão ser aniquilados, não vai demorar nem 40 dias e vocês vão ser aniquilados. Vocês vão ser exterminados, Deus vai exterminar vocês. E o povo para e olha assim, opa, tem um judeu aí, profeta do Deus dos judeus, que está falando isso, aquilo outro, nós precisamos mudar a nossa atitude. Vai que Deus se arrependa do mal que ele iria fazer. E lá no finalzinho do capítulo 3, diz que viu Deus o que eles fizeram e como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria. Essa palavra arrependimento aqui, às vezes, soa estranha ao nosso coração, né? Deus se arrependeu? Como assim Deus se arrependeu? Deus não se arrepende de nada. Como é que está escrito na Bíblia que Deus se arrependeu? É uma expressão que poderia ter sido utilizada uma outra palavra, mas o profeta escolheu utilizar essa palavra. Mas tem algumas palavras na nossa língua que ela tem significado diferente. Se o Júlio fala, eu estou na primeira fila num banco da igreja assistindo a pregação, você sabe que ele está sentado aqui. Mas se ele falar, amanhã cedo eu vou no banco pagar uma conta, você sabe que é outro banco. Se o Júlio fala assim, entrou um cachorro na igreja, você sabe que é um animal. Mas ele fala, aquele cara lá naquele comércio é um cachorro, você sabe que ele está falando que o cara é sem vergonha. Essa palavra aqui, ela está falando que Deus, ele conseguiu entender que as pessoas realmente teve uma atitude diferente. E aí Deus reconheceu aquela atitude. Deus resolveu reconhecer a atitude dos ninivitas, trazendo então esse perdão, e Deus resolveu então não fazer o mal que ele já tinha dito que faria. Veja que a estrutura do texto está o tempo todo demonstrando uma misericórdia, uma graça, o perdão de Deus, um agir de Deus para com aquele que é perdido. Mas muitas vezes nós agimos como Jonas age. Nós agimos como Jonas agiu. Nós não queremos saber, nós queremos uma palavra de juízo, nós queremos um Deus com um chicote na mão, nós queremos um Deus com uma sentença apontando para a vida do pecador. Mas essa sentença já foi executada, e ela foi executada na cruz de Cristo. A nossa mensagem precisa ser uma mensagem da cruz. Os nossos pecados estão pagados, estão crucificados em Cristo Jesus. Ele pagou pelos nossos pecados. Deus, como juiz, sentenciou-nos em Cristo Jesus. Quem pagou pelo nosso pecado foi Cristo. Quem pagou pelo pecado daquele pecador que vai ser resgatado e que vive atazanando a vida da tua família foi Jesus Cristo. Então, não cabe a nós escolher quem vai se converter ou quem não vai se converter, quem volta para os caminhos do Senhor ou quem continua sem essa reconciliação. Deus nos chamou para sermos ministros da reconciliação, como chamou Jonas. Ele resolveu fugir. Você, o que vai escolher? O Jonas prega essa pregação tosca, pequena, horrível, e que ele foi repetindo no caminho de um dia. Mas era a palavra de Deus. Era o que Deus tinha dito para ele falar. Lá no versículo 2 do capítulo 1 diz assim: desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Ou seja, Deus sabe do pecado que está acontecendo. Deus sabe o que está acontecendo no coração de cada geração. A perturbação que cada geração passa, a turbulência e o pecado que cada geração vive.
Mas nós, como igreja, como povo de Deus, somos mensagem de Deus para proclamar o arrependimento, para proclamar a salvação, para proclamar conversão. Eu gosto muito do texto do semeador. E diz que o semeador saiu para semear, e a impressão e o filme que passa na minha cabeça sempre, todas as vezes que eu leio esse texto, é que ele não escolhia o terreno, que ele saía jogando semente, e semente na beira do caminho, semente no meio das pedras, semente no meio dos espinhos, semente em terra boa, e ele ia lançando semente, e Deus faz o crescimento, e ele faz crescer onde quiser que ele queira. Mas às vezes nós, como igreja, ficamos escolhendo o terreno, como Jonas quis escolher o terreno. Não, o Senhor é Deus dos judeus, o Senhor é Deus do nosso povo, então a palavra tem que ser para a conversão do nosso povo. Agora, vai que esses ninivitas se convertem, vai que esses ninivitas ouvem essa palavra e têm um quebrantamento. Jonas já sabia que isso ia acontecer, ele entendia os planos de Deus e não queria que isso acontecesse. Mas ele foi lá e fez, mesmo contra a vontade dele, ele foi lá e fez. E Deus agiu, e Deus transformou, e Deus quebrantou, como a gente pode ver aí do versículo 5 em diante, até o versículo 9, uma mudança na vida daquele povo. Deus poderia ter feito como fez com Sodoma e Gomorra, mandar fogo do céu, pedra de fogo, e destruir todo mundo. Mas nesse episódio, Deus quis derramar sobre aquele povo a graça e a misericórdia, até porque o povo reagiu com respeito à condenação que eles estavam recebendo de Deus, que eles estavam recebendo de Deus, e não do povo de Deus. Eles estavam recebendo de Deus, e não do profeta de Deus. Nós precisamos aprender a ser boca de Deus, para a transformação do mundo que está ao nosso redor. Deus nos deu um ministério. Deus tinha dado um ministério para Jonas, para que ele fosse boca de Deus. Deus nos deu um ministério em Cristo Jesus, e o nome desse ministério é reconciliação, para que nós pudéssemos reconciliar o mundo com Deus. Assim como nós fomos tirados das trevas para a luz, agora nós somos chamados para ir lá nas trevas, arrancar outras pessoas das trevas, pela autoridade de Cristo Jesus, pelo poder do sangue de Cristo Jesus que foi derramado na cruz, e trazê-lo aos pés do Senhor, trazê-los para a luz. Deus nos deu um ministério, o ministério da reconciliação, e nós não podemos olvidar disso. Nós não podemos nos esquivar e fugir para Tarsis. Eu não sei qual é a sua Tarsis, eu não sei qual é a sua fuga, eu não sei qual é a sua queixa ou a sua dificuldade para pregar, e também não sei qual é o seu Nínive. Mas eu sei que se Deus quiser transformar, e se Deus quiser usar a sua vida, Ele vai usar. Assim como usou a vida de Arão, assim como usou a vida de Moisés, assim como usou a vida de Abraão, assim como usou a vida de Davi, como usou a vida de Gideão. Pessoas que olhavam para si mesmos e falavam assim: mas eu, Senhor, o Senhor vai escolher a mim para pregar, para falar? Essa pessoa tem um coração tão duro, essa pessoa é tão levada pelo pecado, parece um ninivita. Se Deus quiser, Ele vai lançar fogo do céu e consumir essa pessoa, se Ele quiser. Mas se Ele quiser, Ele vai lançar a misericórdia e trazer quebrantamento e conversão. Isso é com Deus. Se você lançar a semente e achar que ela está caindo no meio do espinho, Deus pode fazer essa semente crescer lá no meio do espinho. Se você lançar a semente e ela cair no meio de pedra, Deus pode fazer com que essa semente cresça no meio de pedra. Talvez você pense assim: esse coração aqui é um coração duro, e você nem sabe que esse coração já está sendo preparado em terra boa para receber a semente do Evangelho. Talvez a questão maior que nós precisamos pensar é: eu sou boca de Deus para o mundo?
Eu sou escolhido de Deus para falar a mensagem de Deus para o mundo? Quando o texto em Mateus diz assim: olha, vocês que são meus discípulos, agora eu tenho uma missão para vocês: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Será que essa mensagem é para você? Ou é só para o missionário que foi enviado? Será que a oportunidade de falar para o porteiro do seu condomínio, Deus está dando a você? Ou Deus vai enviar um missionário lá dos Estados Unidos para pregar para o seu porteiro? Jonas, ele nem queria, mas os propósitos de Deus sempre são cumpridos. Se você é filho de Deus, Deus espera que você responda aos desafios dele de maneira voluntária, por um agir natural, aliás, sobrenatural, mas de alguém que já tem o Espírito Santo dentro de si, que já é direcionado pelos valores da palavra de Deus. É essa a expectativa de Deus, que você reaja positivamente ao desafio do Senhor. Deus pode usar pedra, Deus pode usar uma lua, Deus pode usar uma paisagem, Deus pode usar o sobrenatural para quebrantar a vida de alguém. Mas sabe o que ele escolheu? Ele escolheu usar os seus filhos. Deus poderia descer com um anjo lá em Nínive e transformar aquela cidade em um povo convertido, mas Deus resolveu usar o seu filho. Você já entendeu que Deus quer usar você? Já entendeu que Deus quer transformar a realidade das pessoas que estão ao seu redor a partir de você que é filho de Deus? Essa é a mensagem. Esse é o desafio. Deus está te dando uma segunda oportunidade para você entender que você é missionário. Missionário não é só o enviado que vai pregar lá no outro canto, não. Você é missionário aqui. Você é missionário no seu condomínio, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua faculdade. Você ouve Deus? Quando você ouve Deus, você foge ou você vai cumprir? Quando você vai cumprir com graça e com misericórdia, ou vai cumprir apenas com juízo, com dureza? Espero que você tenha direcionamento do Espírito Santo de Deus para saber pregar a palavra de Deus, sendo direcionado por Deus como filho, como profeta, como instrumento de Deus para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém?